Amém, meus irmãos, podem se assentar. Como disse, é uma alegria estar de volta aqui. Nós vamos retornar para o Sertão quinta-feira. E eu agradeço sempre a oportunidade que nos é dada aqui, como igreja, podemos atualizar vocês daquilo que Deus está fazendo. O trabalho missionário nas cidades, no sertão, não tem sido apenas para a salvação, a edificação, mas tem servido também para a unidade das igrejas. As igrejas, os pastores, Deus tem usado a base, tem usado a nós, os missionários, os pastores que fomos para lá, para promover também a unidade dos pastores das igrejas locais. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor ordena a bênção dele onde tem unidade e comunhão, amém? E o nosso papel tem sido esse também. E eu quero que vocês continuem orando. Uma outra coisa que Deus tem nos usado e usado o trabalho missionário naquele lugar, é para a restauração dos afastados, desviados, que existem na cidade também. Existem muitas famílias, jovens, muitas pessoas que estavam fora da igreja. E agora, com a plantação da igreja lá, local, nós temos visto jovens e famílias retornando da comunhão com o Senhor para serem restaurados. E eu creio que esta é uma obra do Espírito Santo também, amém? Que Ele está edificando a igreja dele. Irmãos, em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, existe um texto que diz que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus está ainda fazendo obra na tua vida, e Ele é fiel para completar na sua vida. Ele vai completar até o dia de Cristo. Ele é poderoso para te sustentar. Você crê nisso? Ele é poderoso para te fortalecer no dia da fraqueza. Ele é poderoso para enxugar as tuas lágrimas no dia que você chora. Na noite mais difícil, o Senhor vai estar com você. Ele vai te sustentar. Ele disse que jamais te abandonaria. Na grande comissão de Mateus capítulo 28, de 18 a 20, quando Jesus diz para a igreja ir por todo mundo e pregar o evangelho, e que deveria ensinar e fazer discípulos e batizar, você sabe o que sustentou e tem sustentado a igreja, os missionários? E todos nós somos missionários. Você é um missionário na sua empresa. Você é um missionário na sua faculdade. Amém? Você tem uma missão. A igreja está debaixo de uma comissão dada pelo Senhor. Mas o que nos sustenta é a última palavra que Jesus disse. E eis que estou convosco todos os dias. Amém? Essa promessa, essa palavra, é aquilo que nos dá esperança a cada manhã, de que nós não estamos só no campo missionário, de que nós não estamos só na luta dentro da nossa casa, que não estamos só no meio de uma faculdade. Os jovens que estão ali na galeria, os jovens gostam da galeria, né? Por lá em cima está cheio de jovens e vai ficar mais cheio ainda, amém? Creio que essas estratégias aqui serão usadas pelo Senhor para também trazer mais jovens e restaurar e salvar a vida de jovens. Mas lá na faculdade, onde a ideologia, onde a ideia, a mentalidade, ela é anti-Deus, anti-evangelho, anti-igreja, é lá naquele lugar onde Deus te colocou, onde você tem uma missão de ser sal e luz, o Senhor vai estar com você lá naquela faculdade, amém? Eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nessa manhã, e eu queria que você abrisse em Atos capítulo 6. Eu senti uma testificação do Espírito Santo nesta manhã, no meio dos louvores, porque Deus habita no meio dos louvores, minha irmã. Amém? O Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que habita em luz inacessível, o Deus que era, antes de que tudo existisse, Ele já era. Ele disse, eu sou, o grande eu sou. Esse mesmo Deus
perfeito em obras, esse mesmo Deus que nos maravilha, que nós não temos palavras, e as palavras que nós encontramos em português não são suficientes em língua nenhuma para expressar a grandeza do poder, da majestade desse Deus que é o nosso Criador. Este Deus Criador, Ele disse, eu habito no meio dos louvores. Amém. Ele está aqui no nosso meio. Amém. Como é bom poder sentir a presença de Deus no culto, meu irmão. Mas ainda que a gente não sinta, Ele está. Amém. Nesta manhã, eu queria compartilhar sobre a vida de um homem cheio de Deus. Quantos aqui nesta manhã querem ser cheios de Deus e daquilo que Ele é, daquilo que Ele faz, cheios de Deus? Deus disse que habitaria não em templos feitos por mãos humanas, mas por meio de Cristo, o Espírito Santo. Agora Ele fala que nós somos o templo, o lugar da habitação dEle, meu irmão. Agora nós é que somos o lugar onde Deus habita por meio do seu Espírito, e o Espírito está em nós, nos edificando, para que um dia Ele possa, como foi cantado aqui, céus e terra estejam juntos, o trono dEle esteja estabelecido. E eu vejo na vida deste homem, deste diácono, no capítulo 6 de Atos, eu queria que você lesse comigo a partir do verso 1, que diz assim: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles, dos hebreus helenistas que estavam fora de Israel, elas estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e esses, orando, lhe impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns do que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos, dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram alguns homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que este Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Agora, no capítulo 7, nos versículos finais 54 até 60. Do 7, do 54 ao 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés
de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E com estas palavras adormeceu. Feche os seus olhos mais uma vez, e eu quero orar e peço para que você ore agora, pedindo ao Senhor duas coisas: espírito de sabedoria e revelação. Você pode orar agora? Senhor, traga sobre nós a tua igreja. Nós precisamos nesta manhã e a cada dia o espírito de sabedoria e revelação. Paulo orou pela igreja, para que a igreja tivesse esse espírito, e nós recebemos esta palavra que foi liberada, e pela fé nesta manhã, para a nossa vida, recebemos o espírito de revelação, o espírito de sabedoria, o espírito de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Quero destacar aqui, irmãos, na vida deste homem, que para nós tem que ser algo que precisa ser perseguido. Eu preciso perseguir uma vida cheia. Eu não posso me contentar em ser um crente medíocre, um crente raso. Eu não posso me contentar, nós não podemos nos contentar em termos uma adoração rasa, uma pregação rasa, um testemunho raso. A primeira coisa que eu quero destacar aqui é que a igreja estava crescendo, e o propósito de Deus é edificar a sua igreja. E havia uma necessidade, havia a mesa da palavra, da oração, e havia agora a necessidade de uma outra mesa, que era um braço da igreja talvez, ou social, e que deve existir como foi feito aqui, e que nós estamos fazendo como igreja, apoiando no social. Mas Pedro, ele diz: nós não podemos abandonar a palavra e nem a oração. Vamos escolher, vamos olhar para a igreja, vamos ver no meio da igreja algumas pessoas que tenham boa reputação. Reputação fala do quê? Diga testemunho. A base da nossa vida, onde nós estamos, é o nosso testemunho. Como eu disse, a obra que Deus começou, Ele é fiel, Ele está transformando a sua vida, sabe para quê? Para que o seu testemunho, ele seja um testemunho que fale mais alto do que as suas palavras. No seu trabalho, na sua casa, na sua família, no ônibus, no metrô, aonde você estiver, a sua reputação é a reputação que nós procuramos, que o Espírito Santo cria em nós. A reputação de uma vida cheia da presença de Deus. Amém? Quantos aqui nesta manhã querem pedir: Senhor, encha-me mais? Como nós cantamos: Senhor, eu quero. Quantos aqui querem ser mais cheios de Deus? Cheios da palavra, cheios do Espírito. Estevão era este homem que tinha um testemunho. E por causa do testemunho, ele foi separado para ser o diácono. Não havia ainda esse ofício. Não havia ainda esse ministério na igreja. E Deus, então, ali através de Pedro e dos demais apóstolos, eles entendem e discernem que a igreja precisava continuar avançando. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Deus colocou pastores nessa igreja aqui, amém? A palavra de Deus diz: ouçam os profetas, creiam. O profeta é aquele que prega a palavra, aquele que fala da parte de Deus. Os pastores são aqueles que buscam em Deus uma direção que Deus quer para conduzir o rebanho. O pastor, ele é tão dependente de Deus como qualquer um dos irmãos que estão aqui. E junto com a sua equipe de líderes, com os presbíteros, com os diáconos, eles formam uma liderança. E quando nós cremos de que Deus, Ele realmente fala por meio da sua palavra, então quando existe essa intercessão, este apoio, esta confiança, foi o que aconteceu naquela igreja. Quando Pedro se levanta e Pedro diz para a igreja: nós precisamos agora separar e eleger 7 pessoas, para que estas pessoas, elas façam
com que a obra de Deus avance nessa direção. A igreja, em unanimidade, ela creu. E nunca mais a igreja foi a mesma, porque elas creram naquilo que Deus estava falando. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Precisamos ser cheios. A primeira coisa que esse homem era, ele era um homem cheio do Espírito Santo. Primeira coisa, anote aí. Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha uma boa reputação, mas ele era cheio do Espírito Santo. Sabe o que Efésios capítulo 5 vai dizer? Enchei-vos do Espírito. É uma ordem. Se nós não obedecemos uma ordem da palavra, isso se torna para nós desobediência. E desobediência é pecado. E nesta manhã, o Senhor está nos fazendo relembrar disso, meu irmão. A mim e a você. Esta é a manhã de nós nos enchermos do Espírito Santo. Esta é a hora. Se você tem se sentido vazio, fraco, se você não tem tido mais forças para orar, se você tem se sentido distante, esta é a hora de nós nos levantarmos como igreja, em obediência à palavra que diz, enchei-vos do Espírito Santo, ou deixe-se encher pelo Espírito Santo, mas se disponham a buscar o enchimento do Espírito Santo. Nesta manhã, eu estou aqui em cima, clamando, enche-me, Senhor. Amém? Eu estou aqui dizendo, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Será que você pode fechar os seus olhos onde você está? E fazer esta oração profunda, do mais profundo da sua alma, da sua necessidade. E dizer, enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Quero ser cheio de Ti, Espírito de Deus. Ensina-me a orar, Espírito Santo. Faz-me lembrar da palavra, Espírito Santo. Traga à memória aquilo que me dá esperança. Ah, Espírito Santo, enche-me nesta manhã. Ah, será que nós podemos orar uns pelos outros? Será que você pode, com todo temor e respeito, colocar a mão no ombro do irmão que está ao seu lado e começar a pedir para que o Espírito Santo encha ele nessa manhã? Faça isso agora, vamos fazer isso, igreja, mais uma vez. Mais uma vez. Enche, Senhor. Enche a vida dos pastores dessa igreja. Enche a vida dos presbíteros desta igreja, Espírito Santo. Enche a vida dos diáconos, do ministério de adoração, de intercessão. A vida do meu irmão que está agora à minha direita, à minha esquerda. Enche, Espírito de Deus. Transborda, enche até transbordar. Que ele não saia daqui vazio, mas que ele saia daqui restaurado, Senhor. Enche ele de autoridade, Espírito Santo. Enche, Espírito Santo, de ânimo. Enche, Espírito de Deus, de ousadia. Tira os pesos agora, tira as opressões. Quebra os jugos, Espírito Santo de Deus, como óleo fresco, como um vento impetuoso, sopra na vida do meu irmão, sopra na vida da minha irmã, sopra na casa, sopra aonde tu quiseres, tu tens liberdade, Espírito. Aonde o Senhor está, Espírito, aí há liberdade, Senhor. Edifica a vida dele. Edifica a vida do meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor, porque nós nesta manhã queremos ser cheios do Espírito Santo. O versículo 5 diz que Estevão era um homem cheio de fé. Nós vivemos pela fé. Não há outro meio de vida, meu irmão. Olha para cá, não há outra maneira de viver, Gilberto. Não há outra maneira de viver. Nós não temos um plano B. Nós não temos um outro caminho. Nós não temos como olhar para trás. Não tem como voltar. Não tem como voltar. Agora, o nosso caminho e o nosso destino já está traçado.
O meu e o seu destino já está traçado. E o nosso destino é um destino de glória, amém? É um destino de glória. Hebreus capítulo 10 vai falar de que nós não somos dos que retrocedem para a perdição. Olha o que o autor da carta aos Hebreus está escrevendo para nós hoje. Nós não somos dos que voltam para trás. Você não está aqui nesta igreja, na sua jornada, para olhar para trás. Você só tem um destino. E o teu destino é o próprio Deus, o teu Criador, a glória, a presença dEle. Onde um dia todos nós, com o corpo glorificado como o corpo de Cristo, estaremos reinando, juntamente com Ele, em novos céus e nova terra, onde o seu trono estará estabelecido. O nosso destino. Qual o seu destino? Será que você está pensando que a sua vida vai acabar um dia? Será que você está preocupado com a morte? Será que você está preso a um tempo aqui nessa terra? Mas a fé, meu irmão, ela nos leva a tantas coisas. Quando o autor de Hebreus vai falar dos heróis da fé, ele vai falar que pela fé, mulheres recuperaram os seus entes queridos da própria morte. Vai falar que pela fé tiraram forças da fraqueza. Quem está fraco aqui? Essa é a manhã de você se encher de fé, e dessa fraqueza o Senhor vai suscitar força. Porque diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Só se faz isso quem tem fé. Só faz isso quem está cheio da fé. Porque a fé é a certeza de coisas que esperam, de fatos que ainda não aconteceram. Fé, meu irmão. A Bíblia diz que Deus, Ele traz à existência pela fé as coisas que não existem como elas já existissem. Amém? Fé é aquilo que faz você sair de um lugar onde ninguém está vendo, mas você está vendo pelos olhos da fé. E é tão claro, a visão é tão nítida. E é algo que a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé é uma coisa que ela aumenta. Fé é uma coisa que Estevão era tão cheio de fé que a igreja via isso nele. A igreja está vendo fé em você? Será que você está crendo que Deus vai fazer uma obra na célula? Será que você está crendo que Deus vai restaurar a igreja dele? É pela fé, meu irmão. Fé não se move pelo que vê. O que eu vejo, eu não preciso de fé. É por isso que a nossa fé é num Deus invisível. É por isso que nós não temos nada na parede. O que a gente prega no sertão, para que as pessoas entendam que andar pela fé é justamente isso. É o Deus invisível mais real. É o Deus que eu não vejo, mas creio. É o Deus que eu sinto a presença dEle. E eu não preciso de nada para adorar. Eu não preciso de nada, nenhum objeto, para crer na existência de Deus. Porque a fé, ela faz com que, mesmo não vendo, eu creia. Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Ele repreende Tomé, lembra? Repreende, Tomé, você não acreditou, mas toca aqui. Olha que sou eu mesmo. Meu irmão, começa a andar pela fé. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como é que está a tua vida financeira. Eu não sei como é que está, sabe, o seu casamento. Eu não sei como é que está, sabe, o teu ministério, o teu chamado. Mas eu te digo nesta manhã, se encha de fé. E eu estou pregando na palavra, porque só a palavra pode gerar fé em você, amém? Nós precisamos da palavra. Você está sem fé, vai ler a palavra, vai orar a palavra, vai ouvir a pregação, se encha daquilo que gera fé em você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
É pela fé, meu irmão. Deus vai mudar a vida dessa pessoa que você está orando por ela, amém? Você precisa crer. Você precisa crer, porque você está ouvindo a palavra. Porque se a palavra não mexe mais com você, se a palavra não queima mais dentro de você, se no culto, na adoração, na pregação, a palavra não está falando com você, meu irmão, é a hora de você pedir: Senhor, eu me arrependo. Senhor, tira a frieza, tira a indiferença, tira qualquer espírito de incredulidade, de dúvida. Mas eu quero crer. Quando Jesus desce do monte com os seus discípulos, com alguns deles, lá estava um pai clamando para que Jesus orasse pela libertação do filho dele. E ele fala: os seus discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus fala que é uma geração incrédula. Jesus sempre usava essa expressão. Irmãos, nós não podemos ser a geração incrédula, amém? Nós não podemos ser a geração incrédula. Nós precisamos ser a geração dos que creem, dos que esperam, dos que confiam, como nós cantamos. E Jesus pergunta para aquele pai se ele crê. Sabe o que aquele pai diz assim? Olha o que ele diz, pastor João. Ele diz assim: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Deu para entender? Quem pegou isso? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Ao mesmo tempo que ele crê, ele está pedindo: Senhor, ajuda-me a crer mais. Eu preciso aprender a crer mais. Eu creio, mas eu preciso de mais. Nesta manhã, vamos ser cheios de uma fé inabalável. Amém? Uma fé inabalável. Uma fé que me move na direção da eternidade. Eu preciso ter aquilo que Colossenses fala: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está. Pensai nas coisas lá do alto. Uma segunda coisa, que Estevão era cheio. Diga assim: ele era cheio de sabedoria. Fala sabedoria. E aqui eu quero dizer para você que alguém cheio da sabedoria é alguém cheio das coisas do alto. Porque existem duas sabedorias, irmãos. Existe a sabedoria. Quer ver? Abra a sua Bíblia em Gálatas. Desculpe, irmãos, Gálatas não. Abra a sua Bíblia em Tiago. Tiago. Na carta de Tiago. Existem duas sabedorias. Tiago capítulo 3. Versículo 15. Que diz assim. Puder projetar isso. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Repita comigo: terrena, animal e demoníaca. Existe uma sabedoria que é assim. Você quer entender quando essa sabedoria está operando, tentando operar ou operando na nossa vida, que nós não queremos, e nós precisamos vigiar para que não seja essa sabedoria que governa a nossa vida? Coloque o versículo 14 para a gente ler, por favor. Versículo 14. Vamos ler juntos? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem, nem neguem a verdade. Quando eu tenho inveja amargurada. Agora tem um outro texto aqui, que continua dizendo, que o versículo 16, o 14 e o 16 explica o 15. 16, vamos ler juntos? Aí a confusão e toda espécie de mal. Meu irmão, se é inveja, se provoca amargura, se provoca confusão, contenda, divisão, esta sabedoria, ela é animal, demoníaca e terrena.
Eu não quero essa sabedoria. Estevão não era cheio dessa sabedoria. Estevão era cheio de uma outra sabedoria. Estevão era cheio de uma sabedoria que eu vou dizer e compartilhar para você entender. Repita comigo, essa sabedoria de Estevão não é da terra. Abra sua Bíblia em Jó, capítulo 28. Jó, capítulo 28. No versículo 12 e 13. Depois você leia Jó, capítulo 28, todo que fala de sabedoria. Mas o 28, 12 e 13 diz assim: Onde, porém, se poderá achar a sabedoria, onde habita o entendimento? Ele está perguntando, Jó está perguntando, onde achar essa sabedoria? Quantos querem ser cheios de sabedoria? Existe um lugar para achá-la, e não é aqui na terra. Não podemos confundir sabedoria com conhecimento adquirido num banco de faculdade. Você pode ter diplomas pendurados na parede, e você não pode não ter sabedoria de Deus nenhuma. Para a tua casa, para o teu casamento, para as tuas finanças, na igreja. Você pode ter muito conhecimento e muita informação, e você pode ser zero de sabedoria. Porque esta sabedoria, que não é animal, nem demoníaca, nem do mundo, é uma sabedoria que o versículo 13 vai nos revelar onde ela está. O homem não percebe o valor da sabedoria. Ela não se encontra aonde? Você não vai encontrar sabedoria aqui. Essa sabedoria que nós queremos ser cheios, ela não está aqui nesse plano, nessa terra. Não está no meio dos homens. Essa sabedoria, ela é de Colossenses. É uma sabedoria lá do alto. Pense nas coisas do alto. Busque as coisas do alto. Porque o próprio Tiago vai dizer, essa sabedoria, ela é pura. Diga pureza. Tenha uma vida de pureza. Tenha uma vida de pureza. Você quer ter sabedoria do alto? Busque uma vida de pureza. Pureza nos teus pensamentos, pureza nos teus olhos. Jovens, o que os jovens precisam é de sabedoria. Mas a sabedoria só vai vir para os jovens que querem ter uma vida de santidade, pureza. E o mundo está totalmente contaminado, sim ou não? As redes sociais, as mídias, a internet, os programas, os filmes, tudo está contaminado e parece que mais imundo pelo pecado. Mas se eu quero a sabedoria do alto, a sabedoria do alto, ela é pura. Amém? Ela é tratável. A sabedoria que Tiago vai dizer agora do alto. Vamos voltar lá em Tiago, por favor. Tiago capítulo 3. Nos versículos seguintes, nós lemos lá. Vamos continuar lendo Tiago. Ele vai dizer que a sabedoria, ela é primeiramente, a sabedoria do alto é primeiramente pura. Veja aí, versículo 17. Nós queremos ser cheios dessa manhã da sabedoria. Amém? Olha o que diz o versículo 17. De onde vem a sabedoria? Diga lá do alto. Ela é antes o quê? Antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Aqui, meus irmãos, ó, vamos mirar nestas coisas. Nesta manhã eu preciso pedir, Senhor, me ajuda a ser puro, a ser compreensível, cheio de misericórdia, tratável, imparcial, sincero. Eu quero essa sabedoria. Amém? Eu quero essa sabedoria. Eu quero para a minha vida, porque 1 Coríntios vai dizer que a sabedoria é o próprio Cristo, irmãos. E aqui, eu não vou entrar nisso, mas essa sabedoria vai dizer que é o próprio Cristo. Deixa eu te falar algo nessa manhã. Provérbios vai dizer que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas esta sabedoria se tornou carne. Essa sabedoria,
o verbo, a sabedoria, a palavra, o conhecimento, a revelação, ela se fez carne e habitou entre nós. A sabedoria de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Ele é a expressão da sabedoria de Deus. Ele carrega nele a sabedoria, a plenitude da sabedoria. Quando o Espírito Santo vem sobre Jesus, ele recebe o espírito de sabedoria. Nesta manhã, tem alguém aqui que não entregou a sua vida para Jesus? Nesta manhã tem alguém aqui, tem alguém na galeria, tem alguém aqui, lá no fundo, algum homem, alguma mulher, alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Se você não entregou, você não tem sabedoria nenhuma. E está faltando sabedoria com os teus filhos, com a tua casa, está faltando sabedoria. Mas se você nesta manhã pedir para que o Senhor te aceite, nessa manhã se você pedir para que o Senhor perdoe os teus pecados, pelo sangue de Jesus derramado na cruz, a obra da cruz, o Senhor, se você invocá-lo, Ele vai te salvar. Se você invocar o Senhor nesta manhã, Ele vai te salvar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você invocar o Senhor, este Deus poderoso, de misericórdia e graça, Ele, pela sua graça, porque Estevão também era um homem cheio, diga, da graça. Essa é uma outra coisa da qual Estevão, ele era cheio do Espírito, ele era cheio de sabedoria, ele era cheio de fé, mas ele era cheio da graça. Diga, da graça. Vamos voltar lá para Atos, e eu já estou caminhando para o final, meus irmãos. Mas nessa manhã, eu quero voltar a repetir, Atos capítulo 6. Veja o versículo 8, 6, 8. O que é graça, pastor? Graça é aquilo que você não merece. Nós não merecíamos ser salvos, somos pecadores. Éramos pecadores perdidos. Hoje somos pecadores salvos pela graça. Amém? Não somos mais escravos do pecado, não vivemos no pecado. Não usamos a carne para dar desculpa para viver no pecado, não. O poder do pecado, ele foi quebrado na vida daquele que se entregou a Jesus. E o pecado não tem mais poder sobre a vida dele. Ele foi liberto do poder do pecado, da morte, ele foi salvo do inferno, ele foi salvo da ira de Deus. Sabe o que é pior do que inferno? Olha para cá. É a ira de Deus. A ira de Deus. O cálice da ira de Deus está sendo enchido a cada geração. Esta atual geração, este mundo que a gente está vivendo, eles estão enchendo o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus está enchendo. E eu não sei em que medida esse cálice da ira está. Mas a sensação que nós temos, né, pastores e irmãos, é que esse cálice está quase o quê? Quase. E esse cálice, ele vai ser virado contra a humanidade. E o cálice da ira de Deus. Nós fomos salvos, não só do inferno, mas principalmente, nós fomos salvos da ira de Deus. A ira de Deus. Se você não tem Jesus, se você ainda não é de Jesus, se você ainda não se entregou, se os seus pecados não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, se pela fé você ainda não creu na obra que Jesus fez para te salvar, saiba de uma coisa: você está debaixo da ira de Deus, e você não é filho de Deus, você é filho da ira. Existem os filhos de Deus, mas existem os filhos da ira. Os filhos da ira, que estão debaixo da ira de Deus, chegará o tempo em que eles experimentarão a ira de Deus.
Quem está entendendo isso? Salvos da ira de Deus. Nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. E nós fomos salvos da ira de Deus. Mas a graça está aqui. A graça está aqui. Você não merece. Mas Deus, pela sua graça, está te concedendo, nessa manhã, a oportunidade de você se render a Ele. Seus pecados serem perdoados. Então, você será alguém cheio da graça. Diga, cheio da graça. Alguém cheio da graça de Deus. Graça. A graça de Deus faz com que você só possa fazer uma coisa, irmãos. Viver toda a tua vida em gratidão a Ele. A graça de Deus é tão abundante. A graça de Deus é tão maravilhosa. A Bíblia diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça nós somos salvos. Efésios vai falar isso. Pela graça nós somos salvos. E a graça estava tão em Estevão, que o seu rosto, finalizando, era como de um anjo, porque ele era cheio da bondade. Amém? Cheio da bondade e da paz. Quantos aqui nesta manhã estão dispostos a serem cheios dessas coisas de Deus? Mas Deus só vai fazer isso se, em primeiro lugar, você entender que você precisa de Cristo. Amém? Tem alguém aqui nesta manhã que creu nesta palavra, que crê nisto que foi pregado, que precisa de tudo isso que foi aqui falado, mas tudo isso está numa pessoa, em Cristo. Tem alguém aqui que ainda não foi aceito por Cristo e quer ser aceito por Ele nesta manhã? Tem alguém aqui que creu na mensagem do Evangelho, de que Cristo morreu por você, para que você não seja mais filho da ira, mas filho de Deus, salvo pela graça, o sangue dele te limpando e te purificando, o Espírito vindo morar em você, e fazendo tudo isso que nós falamos. Tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus? Levanta a sua mão, fica com a mão bem alta. Amém. Você crê mesmo? Crê mesmo? Então vem aqui na frente para a gente orar por você. Vou pedir para os pastores orar. Tem mais alguém? Se você quer o Cristo, que Ele é a sabedoria, pode vir. Tem mais alguém? Venha. Aleluia. Aleluia. Porque Deus está neste lugar. E a obra de Deus é salvar. A obra de Deus é transformar. Algumas irmãs, se puderem ficar com essas jovens aqui. Amém? Nesta manhã, vocês duas, queridos, o que Deus está fazendo é salvar vocês. É salvar. É dar vida eterna. Escrever o nome de vocês no livro da vida. Começar uma boa obra que Ele vai completar até o dia de Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Vamos orar por essas vidas. Fica de pé. Aleluia. Enquanto as irmãs oram, eu queria que nós como igreja, levante as suas mãos e comece a pedir para ser cheio nesta manhã. Enquanto os meninos do louvor, a equipe da banda pode vir aqui para nós adorarmos ao Senhor, você vai sendo cheio. Seja cheio nesta manhã. Em o nome de Jesus, o Espírito de Deus que está neste lugar, o Espírito da graça, o Espírito de poder e autoridade. Eu oro sobre você agora para que você receba Espírito de poder, receba Espírito de sabedoria, Espírito de revelação. Receba agora o poder do Espírito, a paz que excede todo entendimento. Seja cheio agora, seja cheio de uma fé inabalável. Ora baixacatarabassore andalabalás. Rabacatarabassore andarabalabasore andalabalás.
Orecatarabacharabalabalabalalas. Oh, começa a adorar, começa a glorificar ao Senhor, começa a engrandecer a Ele pela fé. Se você puder, levante as suas mãos e comece a expressar agora aquilo que você crê. Você crê na restauração, você crê no renovo, você crê numa vida cheia de sabedoria, uma vida pura, uma vida de temor. Se você crê, comece a adorar, porque nesse exato momento o Senhor está enchendo vidas nesta manhã, o Senhor está restaurando vidas nesta manhã. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga àquele que está em trevas: o Senhor é a minha luz. Aquele que está em angústia, o Senhor te livrará e você vai glorificá-lo. Comece a fazer isso nesta manhã pela fé. Comece a aumentar, aumente o teu nível de adoração, aumente o teu nível de fé, aumente o teu nível de devoção, aumente o teu nível de entrega. Se entrega a Ele nesta manhã, se renda a este Deus poderoso, se renda a este Deus eterno, incrível. Ele está aqui, Ele faz uma obra, Ele é poderoso para completá-la. Ora baixar abacata, labaixar abalabalá. Ora baixar abacata, labassori andalabalabalás. Ora baixar abalabarabacata, labalás. Eu sinto no meu espírito de chamar à frente aqui todas aquelas pessoas que querem ser mais cheias de fé, serem mais cheias de sabedoria. Eu queria que você saísse do seu lugar e nós vamos impor as mãos. A Bíblia diz que a liderança daquela igreja impôs as mãos sobre aqueles 7 homens e os comissionou para uma obra. Eu quero te convidar a vir à frente, para que você receba a imposição de mãos. Nós não vamos nos demorar, haverá apenas imposição de mãos, e você vai estar já recebendo, porque vem do Senhor, sabedoria que vem do alto, sabedoria que vem do alto. Ele está aqui, o Senhor está restaurando. Se você quer ser restaurado, ser cheio de fé, sabedoria, ser cheio da paz, ser cheio de uma autoridade, haverá lutas, haverá perseguições, como houve na vida de Estevão, mas ele permaneceu fiel, e ele viu o próprio Cristo assentado em pé no seu trono. Ele viu Cristo em pé no seu trono, ele viu Cristo ali, os céus se abriram. Estevão era alguém cheio. Eu peço então para que pastores e líderes, pastores e lá os irmãos presbíteros, vão só impondo as mãos, e você que está aqui na frente, já vai dizendo: eu quero ser cheio, eu sou cheio, eu me encho, eu recebo pela fé, quero ser cheio de sabedoria, os meus olhos abertos. Seja cheio, 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 vai sendo cheio, cheio nesta manhã. Nós declaramos uma igreja cheia, nós declaramos irmãos jovens, homens e mulheres cheios de poder, de sabedoria, porque querem mais. Eu quero mais, eu quero mais. Se você quer mais, meu irmão, saia do teu lugar. Se você não está contente com o nível de vida, de comunhão, saia do seu lugar. Cheio, cheio, apenas declare: seja cheio, cheio, em o nome de Jesus.